Não há alegria maior do que podermos estar na presença do Senhor, cantando, entoando louvores ao seu nome. Aqueles que têm acompanhado, a gente terminou uma série nos primeiros capítulos, nos 5 primeiros capítulos do livro de Apocalipse, quando basicamente focamos nas 7 cartas que foram enviadas às igrejas da Ásia Menor. E agora a gente está começando uma nova série, e um dos aspectos dessa nova série é que a gente vai voltar os olhos para a lei do Senhor, para os mandamentos do Senhor. E é impressionante como é fácil para as pessoas se aproximarem dos mandamentos do Senhor e pensarem imediatamente em normas, leis, dogmas, regras, de uma forma legalista, como se o fundamento do Evangelho fosse simplesmente o cumprimento da lei. Só que o Evangelho, ele traz para nós a perspectiva de que nós não conseguimos cumpri-la. Portanto, é imprescindível, importantíssimo, urgente, que a gente se aproxime da lei de Deus com a compreensão do Evangelho. Por isso que o tema da série como um todo é a lei da liberdade. Não é a lei que nos aprisiona, não é a lei que nos torna pequenos robôs, como se nós não tivéssemos liberdade de fazermos as nossas próprias escolhas, mas ao contrário, é a lei que nos aproxima de Cristo, é a lei que nos liberta. E hoje eu queria ler 2 textos com vocês. O primeiro é a introdução da lei e o primeiro mandamento, está aqui em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículos de 1 a 3. E logo depois a gente vai ler Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5, que vai ser onde a gente vai focar a nossa mensagem. Êxodo capítulo 20 é o início dos 10 mandamentos. Só para vocês entenderem, Moisés está no Monte Sinai, o povo está aos pés do Monte Sinai, eles não podem se aproximar do monte. Se alguém se aproximar, vai ser apedrejado, por conta dos trovões, dos relâmpagos, do pavor que a presença de Deus trazia ali. E as palavras que Moisés recebe e transmite para o povo se iniciam com essas aqui. Êxodo 20, versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Está aqui o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. E Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5. Temos aqui o que é conhecido como chamar. Deus, novamente depois da lei, a gente vai voltar a isso. Ele traz essas palavras pelas bocas de Moisés. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Eu queria chamar as crianças que pudessem vir até aqui à frente, para que a gente inicie a pregação do Evangelho, falando ao coraçãozinho delas. Bom dia, gente, tudo bem? Uma das coisas que a gente vai ler daqui a pouco é que Deus, ele diz, Moisés, falando por Deus, ele diz para o povo, diz para os pais, inculcarem na mente dos seus filhos a lei do Senhor. E essa lei são os 10 mandamentos. Eu queria que vocês aprendessem o primeiro mandamento hoje. O primeiro mandamento diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Vocês podem repetir isso? Não terás outros deuses diante de mim. Mais uma vez. Terás outros.
diante de mim. Deus começa os mandamentos dizendo que a gente deve amar a Ele sobre todas as coisas. Perceba que quando a gente pensa em mandamento, em ordem, a gente sempre pensa em alguma coisa contrária a gente. Mas quando a gente pensa nos mandamentos de Deus, a gente precisa se lembrar que Deus faz isso exatamente para que a gente demonstre que a gente ama Ele como Ele nos amou. O objetivo da nossa vida, desde pequenininhos, é amar a Deus acima de todas as outras coisas na nossa vida. Aliás, essa é a nossa oração por vocês. A nossa oração é que vocês cresçam amando a Deus, que se manifesta aqui através de Jesus. Jesus Cristo é o Deus encarnado, é o Deus que morreu em nosso lugar para que a gente o ame. E a gente não deve amar nada nessa vida mais do que Ele. E eu vou ensinar daqui a pouco para os pais de vocês que qualquer coisa pode se transformar em deuses quando a gente coloca essas coisas em prioridade na nossa vida e não o Deus dos céus. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus. Não existe outro a quem a gente quer amar, mas apenas Jesus. E é no nome dele que a gente ora. Amém. Podem sentar, queridos. Se eu perguntar para vocês, o que é que faz os seus olhos brilharem? O que é aquilo que você tem na sua vida, no seu banco, na sua casa, na sua família, que faz com que o seu coração palpite de uma forma especial, que seus olhos brilhem, que traz para você conforto, que traz para você segurança, que traz para você alívio na vida? Deixa eu aprofundar um pouquinho mais nessa pergunta. O que é que você, por causa disso, pode muito facilmente trocar o culto a Deus? O culto a Deus está acontecendo, mas muito facilmente, por alguma coisa, algum conforto, alguma alegria, algum descanso, alguma pessoa, você julga muito facilmente que vale a pena não cultuar a Deus para fazer aquilo. Se nós começarmos a pensar, nós vamos aprender que deuses que se colocam no lugar de Deus são muito mais do que simplesmente divindades dos povos politeístas ou das pessoas que adoram a Deus, mas adoram também outras coisas, ou outros seres humanos. Esses que talvez vieram à sua mente, dizendo, olha, eu trocaria o culto a Deus para estar com fulano, ou eu trocaria o culto a Deus para fazer tal coisa, são os seus deuses. Por quê? Porque são exatamente as coisas que você está colocando como prioridade na sua vida, deixando o culto a Deus, a presença de Deus, em segundo plano. Aqui havia 3 meses, como eu disse no início da mensagem, que o povo de Deus havia sido liberto do Egito e estava caminhando no deserto com um propósito apenas: cultuar a Deus. Quando Deus liberta o povo do pecado, quando Deus libertou o povo do Egito, não foi para, como muitas vezes as pessoas estão pregando o evangelho por aí, não foi para dizer ou para fazer com que a sua vida ficasse mais fácil, ou para fazer com que as coisas ao seu redor se tornassem mais tranquilas, que você tivesse mais conforto, que você tivesse mais prosperidade, que você tivesse mais alguma coisa porque você se chegou ao evangelho. Não, você foi liberto dos seus pecados com o propósito único de cultuar a Deus, independentemente da circunstância que você
vive. E depois de 3 meses tendo libertado o povo das garras do cativeiro egípcio, Deus chama Moisés no Monte Sinai. E é interessante que ele volta à cena daquilo que Moisés tinha visto há algum tempo atrás. Algum tempo atrás, Moisés estava sozinho no deserto. E andando sozinho no deserto, ele vê algo absolutamente estranho. Ele vê uma planta que pega fogo, mas não se consome, uma sarça. Ele disse, tem alguma coisa esquisita nesse negócio, porque o fogo já devia ter consumido essa madeira, esse arvoredo. E à medida em que ele se chega junto, uma voz de dentro daquela sarça sai dizendo, Moisés, não te aproxima se não tirar as sandálias dos teus pés, porque a terra onde tu estás pisando é terra santa. A presença de Deus ali fez com que Moisés se aproximasse em temor e tremor e ouvisse do próprio Deus dizendo, vai para o Egito libertar o meu povo, para que eles me cultuem. Agora, algum tempo depois, Moisés volta com milhões de pessoas atrás dele, o povo de Deus, o povo de Israel que foi liberto do Egito, e de repente Deus chama Moisés novamente para o mesmo lugar de onde a sarça tinha falado com ele, ou de onde Deus tinha falado com ele através da sarça. E agora Deus chama Moisés para dizer, é assim que eu quero que esse povo viva. E entrega para Moisés 2 tábuas, que são os 10 mandamentos. A gente não vai passar muito tempo aqui. Na escola dominical do domingo passado, a gente se aprofundou um pouquinho sobre o que são essas tábuas. Quais são os objetivos dela, o que é que elas ensinam para a gente. O nosso relacionamento vertical com Deus e o nosso relacionamento horizontal uns com os outros. E eu vou dizer isso algumas vezes durante essa série. A forma como Jesus resume todos os 10 mandamentos é a base daquilo que a gente precisa aprender para entender a lei de Deus. Se alguém chegasse para algum religioso dizendo, resuma a lei, ele certamente resumiria com os 10 mandamentos. Não faça isso, não faça aquilo outro, não tome aquilo, não manuseis aquilo outro, regras, normas, dogmas. Mas quando Jesus foi perguntado, resuma a lei, ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e de toda a tua força. E o segundo mandamento semelhante a este, não é faça isso ou faça aquilo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Portanto, a base dos mandamentos de Deus é o amor. E Deus então, nesse momento específico da história, lembra ao povo 2 coisas. Antes de começar os mandamentos, Deus lembra ao povo, primeiro, quem Ele é. E segundo, o que Ele fez. Volte aí para Êxodo capítulo 20. Especialmente o versículo 2. Então falou Deus todas essas palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus. Quem Ele é? O que é que significa essa palavra? Qual é o peso dele dizer, eu sou, essa expressão que já foi dita na sarça ardente antes, o Deus Jeová, o Deus que provê, o Deus que tudo faz, o Criador do universo, o nome acima de todo nome, aquele que tem em si e por si mesmo toda a honra, toda a glória, toda a majestade, todo o poder, toda a soberania, aquele que não precisa de homem absolutamente nenhum. E se há alguma teologia ensinando que Deus precisa de você para alguma coisa, você precisa se libertar dessa teologia. Deus não precisa de nós para nada. Ele é suficiente em si mesmo. Ele, por ser o Todo-Poderoso, Ele não tem a necessidade de que nós o adoremos. Ele não tem a necessidade de que nós o cultuemos. Ele não tem a necessidade de que nós nos aproximemos dEle. Nós é que temos essa necessidade. Nós é que temos a necessidade de entender que Ele é o nosso Deus. Por quê? Em segundo lugar, Ele diz o que é que Ele fez. Para aquele povo especificamente, Ele diz que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele não é apenas o Criador do universo, mas Ele é o Redentor. Ele é o que nos liberta das correias do pecado. Ele é o que nos liberta da escravidão, das nossas iniquidades, dos nossos pensamentos.
Ele é o que nos liberta daquilo que nós somos por natureza. Porque a Bíblia diz que por natureza nós somos filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por conta do grande amor, preste atenção na palavra, por conta do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Evangelho, Novo Testamento. Mas aqui no Velho Testamento, ele lembra duas coisas. Lembrem-se de quem eu sou. E lembrem-se do que eu fiz por vocês. E queridos, essas duas lembranças precisam voltar sempre à nossa memória. Logo na introdução, antes de trazer os mandamentos, Deus diz: lembrem-se diante de quem vocês estão. Lembrem-se do meu poder e da minha glória, da minha santidade, da minha majestade. Mas lembrem-se também do meu amor. Lembrem-se que apesar de vocês, eu libertei vocês do Egito. E eu e vocês hoje podemos ouvir: eu libertei vocês do pecado. Eu libertei vocês dos maus pensamentos. Depois então de se apresentar dessa forma, ele inicia os 10 mandamentos. E no primeiro desses mandamentos, Deus, porque Ele pode, Ele requer para si exclusividade no nosso amor, na nossa devoção e no culto que nós prestamos a Ele. Não terás outros deuses diante de mim. Isso não é apenas uma palavra legalista. Isso não é apenas uma palavra de uma norma ou de um dogma. Isso é uma palavra de amor. Se você é casado, você vai entender o que significa exclusividade. Você não quer que o seu cônjuge seja visto, tocado. Você não quer que o seu cônjuge seja experimentado por outras pessoas. Deus é o nosso cônjuge. Ele entra num relacionamento nupcial com o seu povo. E é por isso que ele requer do seu povo exclusividade. Ele não quer que o seu povo esteja tocando em outros deuses, falando com outros deuses, desejando outros deuses. Quando a gente lê essas palavras, não terás outros deuses diante de mim, a gente precisa se lembrar de que o nome dessa série foi retirado de Tiago. É quando Tiago está falando sobre os mandamentos do Senhor, que ele chama a lei de a lei da perfeita liberdade. Tem um quadrinho, um daqueles memes, que vocês já devem ter visto aí no Instagram, no Facebook, que mostra uma criança brincando junto de uma cerca. E uma outra criança vai pular aquela cerca dizendo: eu não vou ser, por hipótese alguma, parado por cerca alguma. E o nome da cerca era Lei de Deus. Lei de Deus. E ele pula a cerca dizendo: eu não vou ser parado, limitado por essa cerca. E enquanto o outro menino gritava: ei, isso não é uma cerca, isso é uma mureta de proteção. Ele pula e do outro lado tem um precipício. É uma história em quadrinhos, mas relata uma verdade muito grande. A lei de Deus, queridos, ela não existe para nos prender, para nos aprisionar, mas para nos libertar. Se você conhece o Filho, você será verdadeiramente livre. Se você conhece a verdade estabelecida nessa palavra, a verdade nos liberta. Nós vivemos uma liberdade que nenhum escravizado pelo pecado pode viver. Aqueles que não têm a liberdade em Cristo são escravos do seu próprio pecado, escravos do seu próprio coração, e chamam isso de liberdade. Mas você não consegue sair disso. Não consegue sair das consequências disso. Apenas a lei de Deus vai conseguir, por Cristo, trazer para você um desejo de que você entenda o evangelho da graça de Deus. A primeira palavra dessa lei apresenta para a gente que Deus é o único, verdadeiro e digno de adoração, e assim nós devemos pensar nele, louvá-lo, escolhê-lo, amá-lo, temê-lo. Eu estou lendo o nosso catecismo aqui. Acima de qualquer outra coisa, ou acima de qualquer outro prazer nessa vida. As criancinhas aqui ouviram isso. Que elas possam crescer amando a Deus, desejando a Deus, louvando a Deus. E que isso não seja apenas um ato de obrigatoriedade,
mas que isso seja um ato de devoção, de sinceridade. Mas para que isso aconteça, é necessário treinamento, e a gente vai ver como Moisés vai ensinar isso daqui a pouco. É por isso que é tão importante para Deus repetir os 10 mandamentos. Agora a gente vai para Deuteronômio, capítulo 5. No capítulo 5 nós temos a repetição dos 10 mandamentos. E na repetição dos 10 mandamentos, a gente vê um foco que na primeira tábua da lei, ou nos primeiros mandamentos ali em Êxodo 20, era na criação. Eu sou o Senhor teu Deus, que em 6 dias fiz tudo aquilo que existe e no 7º dia descansou. Mas na repetição dos 10 mandamentos ele foca na redenção. Essa parte que lá em Êxodo falava sobre a criação, agora em Deuteronômio diz: vocês vão se lembrar de que vocês eram escravos na terra do Egito, e de lá eu retirei vocês com mão poderosa. De lá eu livrei vocês com mão poderosa. E depois de repetir os mandamentos de Deuteronômio 5, Moisés então profere essa chamar, esses versículos 4 e 5 que a gente acabou de ler. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Portanto, amar a Deus com todas as nossas forças é o que a gente precisa aprender aqui, para poder cumprir o primeiro mandamento. Então, com isso em mente, a gente vai para Deuteronômio 6 para aplicar o que significa: não terás outros deuses diante de mim. 3 pontos aqui. O primeiro, o Senhor é único. Deuteronômio capítulo 6, versículos de 1 a 4, deixa eu ler com você. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta em Deuteronômio 6, vai ajudar você a compreensão disso. Final do capítulo 5, ele traz novamente a lei, os 10 mandamentos. Moisés se apresenta como um mediador temporário do povo. E aí ele diz assim: antes de eu ler isso aqui, deixa eu só contar para vocês a história disso. Eu disse que fazia 3 meses que eles haviam sido libertos do Egito, quando eles receberam a lei pela primeira vez, lá em Êxodo 20. Então eles estão caminhando no deserto, perambulando no deserto. 3 meses depois, tudo para. A lei de Deus vem. A resposta que eles têm para a lei de Deus é pavor e tremor, dizendo: nós não vamos conseguir cumprir isso aí, porque nós temos outros deuses. Porque o nosso pensamento ele é mais rápido do que a gente. Antes que a gente imagine, antes que a gente pense, a gente já pensou. E a gente já pensou besteira. Portanto, o nosso coração, ele é tão desesperado para fazer as coisas erradas, que se a gente for depender dessa lei, a gente está quebrado. Aí vem a lei cerimonial todinha, dizendo: olha, é verdade, é impossível para vocês cumprirem a lei, mas para que vocês amem essa lei, vocês precisam cumprir esses outros mandamentos que, pela graça de Deus, foram cumpridos em Cristo Jesus. Só que agora, Moisés, em Deuteronômio, está preparando o povo para entrar na terra prometida. Moisés estava para morrer aqui. E tanto para morrer, ele não ia entrar na terra prometida, Deus já tinha dito a ele. Está preparando Josué, ele também faz alguns sermões, alguns discursos para o povo. E o primeiro deles é esse aqui: lembrem-se da lei que nos foi dada 40 anos atrás, quando a gente saiu da terra do Egito. Nunca se esqueçam disso. Então, nessa repetição, ele aplica a lei. Ele agora está dizendo: olha, essa lei, isso aqui é como se fosse o sermão de Moisés, depois da leitura dos 10 mandamentos. Capítulo 6, agora versículos de 1 a 4. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para os cumprires, para que os cumprisses na terra que passas a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e o teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprirdes, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, o Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, no início desse sermão de Moisés, no início desse discurso de Moisés, ele lembra da exclusividade de Deus, porque a exclusividade de Deus é o que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões.
Nós não temos outros deuses, nós não nos curvamos diante de outros deuses, nós não desejamos outros amores, nós não temos outros mediadores, nós não temos outra religião, nós não temos outra coisa a fazer senão correr para Deus e para Ele somente, para Cristo e para Ele somente. O sincretismo, queridos, ele faz parte da mentalidade religiosa do mundo, mas não do cristianismo. A única forma de sermos verdadeiramente livres é se entendermos que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. É muito fácil para a gente que é crente, para nós cristãos, olharmos para nós mesmos como cumpridores dessa parte da lei. Afinal de contas, nós somos monoteístas. Afinal de contas, nós declaramos a exclusividade de Deus quando cantamos, quando lemos a Bíblia. E é exatamente por isso, queridos, que o texto não para por aqui. É importante que nós entendamos isso, intelectualmente. É importante que nós nos abracemos a essa verdade, de forma a compreender com a nossa mente, com a nossa razão, de que nós não podemos ter outros deuses. Entretanto, a gente precisa começar a refletir se temos ou não outros deuses. Não simplesmente com base naquilo que a religiosidade dos nossos dias chama de deuses, mas aquilo que o seu coração diz e o seu coração faz em relação à prioridade de Deus na sua vida. Quando Jesus está proferindo o Sermão do Monte, veja, Jesus nunca fecha os olhos para as necessidades que nós temos. É impressionante como as pessoas conseguem distorcer as coisas. Veja, Jesus sabe que nós precisamos de dinheiro. Jesus sabe que nós precisamos de amor. Jesus sabe que nós precisamos de companhia. Jesus sabe que nós precisamos de emprego. Jesus sabe que nós precisamos de todas essas coisas. Mas Ele, quando ensina a palavra, Ele diz: busquem, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Elas são secundárias. Eu sei, eu sou Deus, eu sei o que você precisa, confie em mim e eu vou fazer aquilo que você precisa. O cristianismo e a religiosidade dos nossos dias trocou essa ordem. Cada um faz aquilo que dá na telha, e em segundo lugar, se der, chega-se para junto de Deus, chega-se para adorar a Deus. E queridos, isso é loucura. Isso é brincar, zombar de Deus, e de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear também ceifará. Precisamos colocar no nosso coração essa exclusividade de Deus. E perceba que eu falei coração, não apenas mente, não apenas intelecto, não apenas doutrina, não apenas compreensão, mas em segundo lugar, apenas saber disso não adianta. Você sabe quem é mestre nisso aqui? Mestre. O diabo. Ele sabe de tudo isso. Ele conhece a lei, ele sabe que Deus é o único Deus. Ele sabe que não há outro Deus. Mas ele sabe disso, e Tiago diz, e treme. E talvez o temor de Satanás seja maior do que o de muitos que estão presentes e me ouvindo aqui nessa manhã. Porque muitos podem ouvir essas palavras e nem tremem. E nem entender diante de quem estão, entendem. E vão sair daquelas portas, depois de ouvir essas palavras, eles vão continuar vivendo a mesma vidinha, tendo as mesmas atitudes, sem a compreensão de que a pregação da palavra é a mídia de Deus para transformação de gente, de coração, de caráter, de vida. Apenas saber disso não adianta. Versículos 5 e 6 vão ensinar isso para a gente. Queridos, acusar os outros de quebrar a lei de Deus é muito fácil. Mas aqui, queridos, Moisés afirma que uma ordem deve não apenas estar na mente, mas no coração. Versículos 5 e 6. Versículo 4, para fazer o contexto. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda
a tua força. Versículo 6, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Perceba, é uma ordem que não vem simplesmente para a mente, para o intelecto, mas deve descer para o coração. Deve descer para as entranhas da nossa alma e do nosso ser. Cristo, quando eu perguntei logo no início aqui, o que é que faz brilhar os seus olhos? O que é aquilo, ou aquelas pessoas, ou coisas, ou bens, ou circunstâncias, ou viagem, que faz com que o seu coração deseje mais e mais viver? Queridos, o que quer que seja, você precisa arrancar isso do seu coração e colocar Deus. O que é que faz brilhar os seus olhos? Deus. O que é que faz com que a sua vida tenha sentido? Cristo. Todas as outras coisas vêm por acréscimo. E enquanto nós não sedimentarmos isso na nossa mente e no nosso coração, a gente ainda vai estar capengando entre dois senhores. A gente ainda vai estar quebrando o primeiro mandamento, porque teremos outros deuses diante do Deus de Israel. E é exatamente aqui nessas palavras, essas palavras estarão no teu coração, que o Evangelho quebra o legalismo. Que o Evangelho arrebenta com o farisaísmo. Que o Evangelho destrói aquela ideia de que você, de alguma forma, pode fazer alguma coisa boa aos seus próprios olhos, ou pior, aos olhos de Deus. Não pode. Nós somos intrinsecamente maus e pecadores. E conquanto isso não seja coceiras para os nossos ouvidos, porque ouvir que nós não somos aquilo que desejamos ser, é horrível, machuca. Mas é precisamente esses machucados que fazem com que o crente se aproxime de Cristo, dizendo: para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. O legalismo abre portas para o amor. O que Deus quer com você, queridos, é muito mais que você obedeça aos seus mandamentos. O que Deus quer com você é muito mais do que você sequer conheça os seus mandamentos. Ou seja, Ele quer tudo isso, tá? Não me entendam mal. Ele quer que você conheça, Ele quer que você obedeça. Mas não adianta conhecer e obedecer se isso não vier do coração. O filho mais velho, o irmão mais velho do filho pródigo, obedeceu, entendeu. Ele era um religioso perfeito. Ele era alguém que não trazia vergonha para a família. Ele era alguém que não fazia absolutamente nada que as pessoas de fora olhassem e dissessem: está ali alguém longe de Deus. Muito pelo contrário. As pessoas olhavam e diziam: está ali um religioso. Está ali um cara bom. Está ali um cara top. Mas a partir do momento que ele foi confrontado com o bem feito a um outro, que na mente dele era arruaceiro, era ruim, era mau, trazia vergonha para a família que era o seu irmão, o coração dele se avultou. O coração dele veio dizendo: olha, eu sou melhor do que ele, porque a festa não está sendo para mim. Eu sou melhor do que ele, porque ele está se dando bem e eu não. E quantas vezes eu e vocês agimos igualzinho ao irmão mais velho do filho pródigo? Nos entristecemos quando alguém que a gente acha que é pior do que a gente recebe alguma benesse. Gente, isso não é o Evangelho. O Evangelho é a gente entender que qualquer respirada, qualquer prato de arroz, qualquer coisa que aconteça com a gente nesse mundo é graça. É graça. Ouvi uma mensagem de Paulo Júnior um dia desses, ele dizendo isso: meu querido, se você sai de casa e diz aos seus filhinhos: papai está voltando para casa, e dá um beijo neles, e você naquele dia volta para casa e consegue ver os seus rostinhos, você consegue dar um beijo neles, isso é graça. Você não merece isso. Você não merece a comida que você come, o ar que você respira, porque você é pecador diante da santidade de Deus. Você merece a sua ira, mas Jesus Cristo morreu no seu lugar, recebeu a sua ira, para que você agora pudesse olhar a lei de uma forma diferente. Para que você agora pudesse dizer: Senhor, não é mais pelo que eu posso fazer, mas é pelo que o Senhor fez. É pelo preço que o Senhor pagou. É pela cruz do Calvário, e pela cruz do Calvário somente. Amar
é a base da lei. Amar é a base da lei. E aí a gente vem para o terceiro e último ponto aqui. A coisa mais normal do mundo, queridos, é a gente se aproximar de Deus por causa dos nossos filhos. A coisa mais normal do mundo para aqueles que são pais aqui é de alguma forma a gente querer mudar alguma coisa na nossa vida, simplesmente porque a gente quer que os nossos filhos tenham uma religião melhor, tenham um relacionamento melhor com Deus. E Deus pode usar essas coisas. Mas a mulher Cirofenícia, ela aprendeu algo muito impressionante. Ela foi até Jesus em Mateus capítulo 15, porque a sua filha estava horrivelmente endemoniada. Mas Jesus respondeu 3 vezes para ela que ela não era ovelha da casa de Israel, que ela ia ser tratada como um cachorrinho e não como um filho. E à medida em que as palavras de Jesus, parecidas com essas que são ditas aqui, estavam afastando aquela mulher, se ela fosse uma mera religiosa, aquela mulher se aproximava mais e mais, adorando a Jesus, independentemente daquilo que ele dizia. Assim, eu sou cachorrinho, tudo bem, mas os cachorrinhos comem das migalhas que comem da mesa. Se eu sou cachorrinho, eu sou teu cachorrinho. Eu sou teu cachorrinho. Se eu não entendo, o Senhor me faz entender. Se eu sou cego, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Se eu escuto que eu sou pecador, é verdade. Mas o Senhor é aquele que morreu na cruz do Calvário, para agora me fazer ter uma nova relação com Deus e Pai, com o Criador de todas as coisas. Agora eu posso me chegar diante dEle, não pelo que eu posso fazer ou deixar de fazer, mas pelo que o meu Cristo, o meu Salvador, fez naquele pedaço de madeira. Depois de tudo isso, aquela mulher entendeu que não era a sua filha necessariamente que Jesus estava atrás. Ela orou: Senhor, socorre-me. Sou eu que preciso de Ti. É por isso que depois de ter falado com as criancinhas aqui, eu queria falar com aquelas que são criancinhas há mais tempo aqui. Você. Eu queria que você entendesse que o desejo de Cristo nessa manhã é falar com você. E que o Espírito Santo deseja arrancar do seu coração devoção e amor. Longe do legalismo, mas real, verdadeiro. Ele quer que o seu conforto seja nele. Porque quando isso acontecer, os seus filhos serão apenas uma mera consequência disso. Veja aí, versículos 7 a 9, o texto vai dizer o seguinte. Eu vou ler a partir do versículo 6. Essas palavras estarão hoje, que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal nos teus olhos. Tu as escreverás nos umbrais da sua casa e nas tuas portas. Queridos, veja, o que Moisés está ensinando para o povo que estava entrando na terra prometida. Ou seja, onde é que a gente vai? Onde é que você vive? Você vive aqui nesse mundo, nesse país, nessa cidade. Para viver aqui nessa cidade, ensinando essas coisas para os seus filhos, primeiro você precisa fazer. E sabe como é que muita gente resolve fazer? Numa resolução mental. A resolução mental é mais ou menos assim: eu vou agora obrigatoriamente fazer o culto doméstico com meus filhos. Eu vou ensinar para eles. E aí você vai lá, naquele minutinho do culto doméstico, você diz e ensina algumas coisas. E acabou aquele momento, você volta para o seu mundinho. Você volta para a sua rotina. Você volta para ser quem você é. O que você está ensinando para os seus filhos? Você está ensinando para os seus filhos que cristianismo é hipócrita. Você está ensinando para os seus filhos que o cristianismo tem a ver com faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Você está ensinando para os seus filhos que a coisa é importante para eles, mas não para os pais. Veja, antes de dizer inculcarás aos teus filhos, ele diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e de toda a tua força. Antes de você querer ensinar para os seus filhos a amar a Deus, Deus está dizendo para você: ame a Deus. Antes de você querer inculcar a lei nos seus filhos, Deus está dizendo para você: ame-me de todo o coração.
deseje-me, cultue-me, não tenha nada como prioridade na sua vida, mas a mim. Aí sim vai se tornar natural. Andando pelo caminho, qual vai ser o assunto? Assentado na sua casa, qual vai ser o assunto? Ao deitar-te, ao levantar-se, qual vai ser o assunto? A boca fala do que o coração está o quê? Cheio. Como é que a gente quer que os nossos filhos amem a Deus? Se nós amamos o nosso time de futebol mais do que a Deus. Como é que a gente quer que os nossos filhos amem a Cristo? Se a nossa devoção ao trabalho é muito maior do que a Cristo. Como é que a gente quer que os nossos filhos desejem entender o Espírito Santo? Se a nossa vida como um todo é muito mais acerca de outras pessoas, acerca de outras coisas, de outros prazeres, do que a viver da forma como o Espírito deseja que a gente vive. Assim, queridos, nós precisamos como pais desenvolver essa atmosfera de ensino diário, para que Cristo seja de fato o centro da nossa casa, da nossa vida, das nossas atitudes, das nossas escolhas. Aí sim vai fazer sentido a gente estar com a mão dada com Ele, e ainda que a gente esteja na Disney, e ainda que a gente esteja na estrada, na praia, a gente pode apontar em todos esses locais para a graça, para a misericórdia, para a glória, para o poder, para a soberania e para a majestade de Deus. Não de uma forma chata, legalista, não de uma forma carola, não de uma forma que, não, de uma forma real, sincera. Quando o nosso coração está cheio de Cristo, a boca naturalmente vai falar sobre Cristo de uma forma extraordinária. E é exatamente nessas palavras, deitar-te, levantar-te, assentar-se, andando, pôr como frontal dos nossos olhos, escrever nos umbrais da casa. Isso tudo aqui é para demonstrar que são as coisas mais banais, mais corriqueiras da vida. A gente precisa desenvolver amor e devoção ao nosso Cristo. E aí a gente conclui esse texto, os versículos 10 a 12, ensinam aquilo que a gente já falou aqui, que a gente deve buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e o resto vem por acréscimo. Versículo 10 diz assim: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus te introduzido na terra que sob juramento prometeu aos pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Aplicando isso aqui, a gente vive num país, a gente vive num lugar, a gente vive numa terra onde essas oportunidades acontecem, mais cedo ou mais tarde elas vão acontecer. Prosperidade, a gente consegue viver, tem segurança, tem coisas boas. E como é fácil, queridos, a gente se abestalhar por conta dessas coisas boas. Como é fácil a gente entender que o fim da nossa vida é essa segurança, que o fim da nossa vida é esse conforto, que o fim da nossa vida é essa prosperidade. E tendo tudo, a gente pode perder aquilo que é essencial. E no final, ouvir as seguintes palavras: o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ter seus filhos nas melhores escolas, nos melhores empregos? O que adianta você ter todo o conforto, toda a privacidade, você ter absolutamente tudo aquilo que você sempre sonhou, conseguir inclusive mandar dinheiro para o Brasil, para os seus familiares? Se o seu coração está longe de Deus, se essa música está aqui me perturbando,
Voltando ao início, se o que faz brilhar os seus olhos for outra coisa além de Cristo, você ainda está escravizado no seu pecado. Você ainda está lidando com outros deuses que precisam ser destronados. E que eles sejam destronados essa manhã. Hoje é o dia de você se libertar pela lei do amor. Eu repito: amarás, pois, ao Senhor teu Deus. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E quando essas palavras estiverem no teu coração, você então passa adiante, para que os seus filhos e os filhos dos seus filhos possam usufruir, não das benesses desse mundo que vem por acréscimo, mas de um relacionamento íntimo e sincero com aquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A música que a gente vai cantar agora diz isso: Deus, somente Deus criou o mundo e o que nele há. E todo ser que possa respirar, que respire para dizer com o seu hálito de vida que Deus e somente Ele é o Criador e o Redentor de todas as coisas. Eu vou pedir para Magu mais uma vez fazer uma oração e logo depois a gente vai entoar